Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, quarta-feira, dia 2 de agosto, a 21ª rodada da Série B, a segunda do retorno. São 38 rodadas, turno e retorno, os 4 primeiros sobem para o Brasileirão o ano que vem, os 4 últimos são rebaixados para a Série C de 2024. Pois bem, temos um novo líder, um novo velho líder, o Vitória. O Vitória venceu e venceu, olha, lutando, batalhando, mas o Vitória venceu o ABC por 2-0. É verdade que teoricamente o ABC, o lanterninha, é fácil, mas ele deu um certo desespero ali para o Vitória furar, mas o Vitória furou e acabou vencendo por 2-0. É o novo líder, porque o líder Novo Horizontino foi jogar com o Juventude em Caxias do Sul e perdeu. Perdeu a liderança, o Vitória agora assumiu a primeira colocação de novo. E o segundo colocado é o Sport, os mesmos 41 pontos do Vitória, o Sport que também venceu. Venceu o Vila Nova, o Vila que vem caindo, saiu do G4. Saiu do G4. Quem voltou foi o Criciúma, que venceu a Ponte de virada. E agora o Vila foi parar na 7ª colocação. O Juventude colou, o Guarani tá coladinho, o Mirassol tenta chegar. E, enfim, a briga tá boa em cima. E lá embaixo, Chapecoense, Avaí, Londrina, ABC seguem na zona do rebaixamento. Mas o Tombense tem que tomar cuidado, hein? Sampaio tem que tomar cuidado, hein? Ponte tem que tomar cuidado. Bom, vou falar de tudo isso para vocês. Antes de mais nada, convido a todos a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado e, principalmente, pedir sua opinião, pedir sua informação, faça a sua pergunta. Vamos trocar ideia, a gente faz muito isso, principalmente no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos lá, vamos falar do Vitória. O Vitória que reassumiu a liderança da competição. O time do Léo Condé vem mostrando competência e vem brigando na parte de cima da tabela. E olha, é um dos candidatos ao título, claro, fortíssimo, candidatos ao título. Não estou nem falando em acesso, acesso já vem brigando faz tempo, mas candidato ao título. O Vitória fez um confronto nordestino com o ABC. O ABC muito mal, na lanterna da competição. Olha, gente, mas deu um certo sufoco, hein? Deu um certo sufoco, o jogo foi parelho, foi difícil, o Vitória chegou a fazer 1-0, o VAR anulou e tal. E olha, sabe que hora que saiu o gol da vitória, do Vitória? Foram 2-0, mas o José Hugo, de cabeça, fez aos 44 do segundo tempo. O Sport estava na liderança e o Vitória ia ficar ali, né? Tava empatando. E aí, depois, o Giovanni Augusto ainda fez 2-0 aos 53. Ou seja, time que batalha até os acréscimos, deixa toda gota de suor dentro de campo. E o torcedor gosta disso, né? Às vezes você pode até não jogar bem, mas se você vence lutando, o torcedor fica satisfeito. Não é só o espetáculo que o torcedor quer ver. E esse aguerrido time do Vitória do Léo Condé está mostrando competência. José Hugo e Giovanni Augusto deram uma vitória para o Vitória, líder, e o ABC lanterna, gente. O ABC é só a segunda rodada do retorno, 21ª de 38. Faltam 17 jogos, muita coisa. Mas o ABC tem 13 pontos. Hoje ele está a 6 do Tombense. E não é só questão de 2 rodadas, né? A questão é que você não vê o ABC ganhando 2 vezes seguida, por exemplo. E aí faz uma diferença terrível, né? Parece que mesmo trocando de treinador, o Alan Al chegou e tal, mas o ABC não vai. Com 41 pontos o Vitória é líder, com 41 pontos o Sport é o segundo colocado. E olha, o Sport deixou o Vila Nova em crise. Já estava sendo pressionado o Claudinei, o que eu acho injusto, eu entendo injusto. A campanha é muito boa, né? Tem um momento de oscilação que ele precisa encontrar o caminho. O time é forte, o time é competitivo, o time é ousado, tem bons jogadores do meio para frente. Eu entendo assim. Mas o Vila, jogando em casa, perdeu do Sport, o que é normal. 2 times fortes, 2 times de ponta de tabela, com um golaço do Juba. Um golaço do Juba de cobertura. Um golaço. O Sport fora de casa foi conquistar uma vitória maiúscula, que diante de um time poderoso de G4. Ele tem os 41 pontos do Vitória, ou seja, briga pela ponta, briga pelo título. Uma briga nordestina, né? Nordestina pelo título.
Dois times muito bem treinados, muito aguerrido, competente, com valores individuais. Você vê, o Juba foi a 7 gols, é um dos artilheiros da competição, né? Junto com o Eric do Ceará, com o Bruno Nazário da Chapecoense. O Derek do Guarani tem 8, o Juba tem 7 e o Love do Sport tem 10. Então você tem dois dos principais artilheiros da competição dentro da briga pela artilharia também. Então veja como é competente e forte esse esporte. E o Vila, com esse resultado, ele estava no G4 faz tempo, né? Eu não sei nem precisar, teria que pesquisar quanto tempo o Vila não sai do G4. Pois não só saiu, como ele desabou para 7ª colocação com 35 pontos. A 3 do Criciúma, que agora é o quarto colocado. Então o Claudinei, até para deixar o time ali ainda envolto essa briga por título, por acesso, pelo G4 e tal, o Claudinei vai ter que reorganizar a casa ali, porque perdeu em casa, né? E isso é mais complicado ainda. Mas está na briga, espero que o Claudinei não perca emprego. Acho que é precipitado você mexer num time que está certinho por causa de uma instabilidade, mas nós conhecemos o futebol brasileiro, né? Vamos aguardar, vamos aguardar. O Novo Horizontino era líder, vocês lembram na rodada passada, agora ele é terceiro colocado, pegou o Juventude estava embalado, ganhou do Botafogo em Ribeirão Preto, e aí pegou o Juventude, jogo duro, jogo difícil, de duas equipes também que querem, que sabem o que querem ponta de tabela, querem acesso, querem Brasileirão em 2024, e o Juventude ganhou por 1-0 num gol contra, gente. Aos acréscimos do segundo tempo, você precisa ver que maluquice. O goleiro do Novo Horizontino fez duas defesas espetaculares e espetacular, a bola bate no Giovani e entra. E mesmo assim não entrou toda, que ele ainda deu um tapa, mas já estava dentro, O Novo Horizontino aguerrido foi na luta, o Vitória tô falando liderança, o Juventude também, jogo muito bom, Thiago Carpino, técnico do Juventude, Eduardo Batista do Novo Horizontino fazendo grandes trabalhos, e o Juventude conseguiu uma vitória maiúscula. Maiúscula porque ele foi a 36, finalmente colou no G4. Ele tem 36, o Criciúma, que é o quarto, tem 38, tá 2 pontos. E o Novo Horizontino caiu de primeiro para terceiro, tá 39, a 3 do Juventude. Olha que briga maravilhosa, hein? Que briga maravilhosa. Então, 41 Vitória, 41 Sport, 39 Novo Horizontino. E o novo integrante com a saída do Vila é o Criciúma. O Criciúma ganhou da Ponte Preta por 2-1 de virada. Engraçado que os gols saíram tudo no primeiro tempo. A Ponte logo de cara com o Eliel fez 1-0 com 4 minutos de jogo. Aí o Rômulo de cabeça fez 2-1, né, na cobrança de escanteio. E aí o Felipe Viseu deixou na cara do gol o Claudinho, que só empurrou a bola. Com 30 minutos do primeiro tempo já estava 2-1 para o Criciúma. Aí a Ponte, que está preocupada, está meio distante, mas está preocupada com zona de rebaixamento, tentou ainda com o Pintado, você já percebe que tem uma outra ponte por ali, mas o Criciúma, que em casa é terrível, campanha brilhante em casa, voltou para o G4. 41 Vitória, 41 Sport, 39 Novo Horizontino, 38 Criciúma. É um novo G4, certo? Um novo líder, novo velho líder, e um novo integrante, novo velho integrante, que é o Criciúma, certo? Juventude, que eu falei para vocês que ganhou do Novo Horizontino, é o quinto com 36, os mesmos 36 do Guarani, gente. O Guarani poderia estar ali com 38 no G4, mas pegou o Ceará dentro de casa, o Ceará do Guto Ferreira, que contratou o Cristiano Barleta, que no Paulistão brilhou no São Bernardo, foi pro Corinthians. Eu acho que fizeram uma besteira, não aproveitaram o Barleta, ele é muito bom jogador e o Ceará fez bela contratação. Mas enfim, Guarani e Ceará 0-0. O Ceará somou um pontinho, mas ele está na 10ª colocação, 30 pontos, a 8 do G4, onde ele não consegue se aproximar. E o Guarani, 36, se ele tivesse vencido 38, ele estava ali no G4, né? Estava ali brigando com o Criciúma para ver quem que ia para o G4. Mas enfim, o Guarani com 36 é o 6º colocado, né? Ele era quinto, virou 6º, mas também está 2 do G4, está numa briga boa aí para a entrada do G4. O Vila, que perdeu, é o 7º com 35, os mesmos 35 do Mirassol, que abriu a rodada lá na terça-feira, empatando em casa com o desesperado Avaí. Perdeu uma boa chance de colar de vez o Mirassol, mas o Avaí está no desespero, contratou bem, e o Avaí ficou na frente do placar 2 vezes, com o Eduardo no cruzamento do Potker, né? O Eduardo fez 1-0 aos 14 do segundo tempo, o Christian de cabeça revidou, empatou também de cabeça aos 27. Aí aos 45 minutos, o Muralha soltou uma bola ali e tal, o Douglas foi lá e pá, 2-1, 45 do segundo tempo,
O Avaí estava respirando, vou sair da zona de rebaixamento, vou sair e tal. Com uma cobrança de falta do Guilherme Biro aos 48, 3 minutos depois, o Mirassol empatou. O ponto para o Mirassol fez o Mirassol cair uma posição, ele tem 35, mas está 3 do G8, né? Está 3 do G8. E o Avaí com 18 continua na 18ª colocação. Se tivesse vencido, tinha saído. Mas já dá sinais para o torcedor de uma recuperação, né? O que é sempre importante. Já o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem um jogo a menos, né? É o jogo com a Chapecoense que ainda não aconteceu e ainda não está marcado. Foi jogar com o Sampaio Corrêa no Maranhão, jogo horroroso, jogo sem muito brilho, 0-0, que também o Botafogo está tranquilo no meio de tabela, nona colocação, 31 pontos, a 7 do G4, né? Tá tranquilo. O Sampaio soldou um pontinho, mas está preocupando ainda para a zona de rebaixamento, hein? Ele é o 15º com 22, a Chape tem 19, é só 3 pontos. Sampaio tem que tomar cuidado, hein? Botafogo nono com 31, o Ceará que empatou com o Guarani, falei para vocês, tem 30, e o Atlético Goianiense, hein? Jair Ventura, não adianta, a mesma chegada do Jair Ventura, perdeu lá em Maceió para o CRB por 2-1. E olha, depois de trabalhar no jogo do Botafogo 0 ao Sampaio 0, eu assisti esse jogo, o CRB, no finalzinho do primeiro tempo com o Anselmo Ramon, que é artilheiro, fez 1-0, no segundo tempo o João Paulo fez 2-0, e o Atlético, no finalzinho, por volta ali de uns 50 minutos, 55 quase, do segundo tempo, já nos acréscimos, o Gustavo Coutinho fez mais um gol, tá brigando por artilharia, tá fazendo bastante gols ali, tá mostrando serviço. O Gustavo Coutinho foi lá e deixou a sua marca. O certo é que o Atlético Goianiense, que já teve no G4, vai se afastando, e o CRB vai respirando, também vai se afastando Os dois times de meio de tabela, tá parecendo que os dois fazem campeonato só para ficar no meio de tabela. Por quê? Atlético Goianiense 11º com 28, o CRB que tem um jogo a menos, 12º com 27. Então meio de tabela, mais de 10 pontos do G4 e também mais de 10 pontos da zona do rebaixamento. Aquela zona do marasmo. Veremos se eles conseguem reagir. Quem deu uma respirada contra o rebaixamento foi o Ituano, que na luta do desespero dos times que estão lá embaixo, acabou lá na cidade de Itu, ganhando do Tombense por 1-0. Resultado importante, um golaço, cobrando falta do Rafael Cavalheira, golaço de falta, e o Ituano fez esses 3 pontos maravilhosos, porque ele foi a 24, ele afastou 5 da zona do rebaixamento, é o 13º, subiu uma posição, e deixou o Tombense com 19 ali, os mesmos 19 da Chape, brigando quem vai para a zona do rebaixamento, porque a Chape tem um jogo a menos, né? Então o Ituano respirou, tem 24, 13º, a Ponte que perdeu, 23, 14º, Sampaio Corrêa que empatou, 22, 15º, e o Tombense que perdeu, 16º com 19. Zona do rebaixamento, 19 também, junto com o Tombense, tem a Chape. A Chape conseguiu no jogo do desespero, 2 times de zona de rebaixamento, foi jogar com Londrina em Londrina e com 2 gols de pênalti. João Paulo fez 1-0 para Londrina, Bruno Nazário de pênalti fez 1-1. Bruno Nazário, aliás, chegou ao seu 7º gol, né? Aí tem ele, tem o Eric, tem o Luciano Juba, tem o Luciano Coutinho, os caras estão tudo brigando ali por artilharia. Mas a Chape não vai, né? A Chape tem 19 pontos, nos critérios o Tombense tem 5 vitórias, a Chape tem 4, mas a Chape tem um jogo a menos. Tá certo que é com o Botafogo em Ribeirão, mas o empate atira da zona do rebaixamento, mas continua ali, né? O Londrina, que esse ponto em casa também não consegue vencer, ele foi a 16, tá 3 o Tombense, continua na zona do rebaixamento. Aliás, a zona do rebaixamento continua a mesma. Chapecoense 19, Avaí 18, Londrina 16, ABC 13. Então tem o Tombense com 19, Sampaio com 22, esses tem que tomar cuidado, assim como a Ponte Preta e o Ituano, né? Tem que tomar cuidado. Mas enfim, a zona de rebaixamento não muda faz muito tempo, que Chape, Avaí, Londrina e ABC estão lá. Vamos para a próxima rodada para a gente encerrar nosso vídeo, que já começa sexta-feira agora. Eu estou gravando o vídeo quinta-feira pela manhã, 3 de agosto. Amanhã, sexta-feira, tem jogo único. Mirassol com o Sampaio. Mirassol precisa vencer para chegar aos 38 do Criciúma e colar ali no G8. E o Sampaio precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento. É um duelo que a gente fala muito aqui, né? De extremos. No sábado, às 15h30, o Avaí e Criciúma, duelo catarinense, de situações distintas. Avaí para sair de zona de rebaixamento, Criciúma para se manter no G4, outro duelo de opostos.
Sábado, 17 horas, Ituano e Guarani, duelo paulista, também situação oposta. Ituano para se afastar de zona de rebaixamento, Guarani para entrar no G4. 17 horas de sábado, CRB e Botafogo, duelo de meio de tabela. Botafogo 31, CRB 28, os dois no meio de tabela. 18 horas de sábado, Sport e Novo Horizontino, duelo de G4. Sport, segundo colocado, 41. O Novo Horizontino, terceiro colocado, 39. Se o Novo Horizontino vence fora, ele muda com... ele passa o Sport. E o Sport, se vence, dependendo do Vitória, claro, ele pode assumir a liderança, mas ele afasta do terceiro colocado. Jogão. Esse é jogão. Sábado, 18 horas, hein? Domingo, dia 6 de agosto agora. 15h30, Ponte Preta e Chape. A Ponte querendo ir para o meio da tabela e a Chape na zona de rebaixamento. 18 horas de domingo, Ceará e ABC. É um duelo nordestino, mas o Ceará de meio de tabela e o ABC de lanterna. Daí na segunda-feira, 18 horas, Juventude e Vila. Juventude, quinto com 36. O Vila caiu para sétimo com 35. Quem vencer pode até voltar para o G4. Olha que jogão. Na segunda, às 8 horas, Atlético de Goianiense, meio de tabela com o Tombense, preocupado com zona de rebaixamento. E 20 horas também da segunda-feira, o Londrina desesperado na zona do rebaixamento e o Vitória defendendo a liderança. Claro, na próxima segunda, assim que acabar a 22ª rodada, eu venho com vocês com todos os detalhes da 22ª rodada dessa Série B que tá maravilhosa. Parabéns, Vitória, Sport, Novo Horizontino e Criciúma no G4. E cuidado, Chape, Avaí, Londrina e ABC na zona do rebaixamento. É isso aí, um abraço, até a próxima!